Vamos iniciar aqui mais um evento do programa Fazer Pedagógico, destacando uma data de grande representatividade, não só para o nosso curso, mas para todo o cenário da sociedade que nós vivemos, exaltando esse profissional, o pedagogo, mediante a tantas contribuições e a tanta representatividade diante da formação de todos aqui presentes e também da formação de uma sociedade cada vez mais justa, cada vez mais significativa e representativa. Mas eu gostaria que, nesse momento, de passar aqui a palavra à nossa ilustríssima diretora da Faculdade de Filosofia, professora Lenilza Gonçalves Neto Marins, que é com muita honra, que eu acho que hoje a palavra da nossa diretora é uma palavra de grande representatividade aqui para todos nós. Por favor, professora Lenilza, seja bem-vinda. Bom dia a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje, neste evento tão especial, para comemorar essa data. Eu não digo que é só importante, é essencial, porque o pedagogo é essencial, né, na vida de uma sociedade. Então, nós estamos felizes por podermos estar aqui comemorando esta data e também participando de uma importante palestra que será ministrada pela professora Luísa, a quem damos as boas-vindas também. Sinta-se muito bem entre nós, é um prazer tê-la conosco. Agradecemos muitíssimo também a professora Bárbara e o seu MDE por todo o empenho que tem tido na condução do curso, né? Nesse programa Fazer Pedagógico, que há muitos anos atrás, né, nós tivemos o prazer também de ajudar na criação desse programa e tem sido um sucesso, podemos assim dizer, né, na área pedagógica da nossa faculdade. E esperamos que o dia de hoje seja muito aproveitável, que possamos estar aqui com alegria, com satisfação, usufruindo desse momento. Tá? Esse momento que é nosso, nós que somos pedagogos, né? Estamos aqui felizes por podermos estar comemorando esse dia. Então, que tenhamos um bom evento, uma boa palestra, que todos realmente se compactuem nesse sentido de aproveitar este momento. Muito obrigada a todos. Eu gostaria aqui de agradecer, professora, por toda a sua dedicação e por toda a sua condução enquanto diretora da Faculdade de Filosofia. Muito obrigada. Professora Bárbara, ainda quero fazer um registro, né? A importância de todos é fundamental, né? Graças a Deus, em nossa instituição, nós temos grandes pedagogos, a começar pela nossa presidente, professora Leopoldina, extraordinária, a quem agradecemos também todo o espaço que ela nos dá, professora Simone Maranhão, tantas outras que têm trabalhado nessa área como assistentes, né? Então, a todas também o nosso abraço nesse dia, né? Porque eu costumo dizer que somos um porque um corpo não funciona sozinho, né? Então, nesse pensamento que nós percorremos sempre o caminho da pedagogia nas suas marcas. Obrigada. Obrigada, professora. Eu gostaria aqui de dar essa abertura também da nossa palestra, trazendo, dialogando aqui com Paulo Freire. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar, e a esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para ajudar de outro modo. Paulo Freire. Eu me emociono porque eu acho que o nosso curso, cada um de vocês aqui conhecemos a luta da nossa educação, a luta de cada um de vocês, que tenhamos
esperança, mas essa esperança que nos mobiliza, que nos move a caminhar, seguir em frente e acreditar que nada é por acaso, que nada se constrói da noite para o dia. Cada história de vida, ela vai ser contada com muito orgulho sempre. Então, professores, por favor, professora Lidiane, eu desejo uma ótima palestra para todos. Muito obrigada. Muito obrigada, professoras. Que lindo dia, que data importante para todos nós, pedagogos, para a educação. Bom, agradecemos a participação de todos nesse evento, em especial a professora doutora Luíse Lima, que gentilmente aceitou o convite em participar desse nosso querido programa Fazer Pedagógico. Luíse Lima, investigadora pós-doutoral em estudos curriculares e formação de professores no Centro de Investigação Interdisciplinar em Educação e Desenvolvimento da Universidade Lusófona e no Centro de Investigação e Intervenção Educativas da Universidade do Porto. Doutora em Ciências da Educação, mestre em Ensino da Matemática, embaixadora da Academia STI Mangualde, dinamiza diversas ações de formação de professores. Professora, muito obrigada mais uma vez. Parabéns, pedagogos, pelo dia. Muito obrigada a todos pela participação. Tenhamos um abençoado evento. Obrigada pelo convite e pelo desafio. É tão bom estar no Brasil de volta, não é? Mesmo estando em Portugal. Como eu havia dito à professora Bárbara e à professora Viviane, qual agradeço imenso o acolhimento e em particular e no geral, a Sousa Marques, por esse convite, por esse desafio. Eu estou a sair de um isolamento, hoje é meu primeiro dia de liberdade, vamos ver se eu tenho fôlego por 50 minutos. Mas vou tentar. Para mim é um gosto e também é muito bom pensarmos nesses desafios propostos à formação de professores no seu sentido mais amplo, não é? Desde a formação inicial, desde as experiências que nos enriquecem e que nos tornam professores. Aqui não podemos deixar de falar de Paulo Freire. Não é quando vocês recebem o diploma que se tornam professores, não é quando vocês começam a dinamizar aulas. Nós nos tornamos, não é? Eu ainda estou a tornar-me cada dia, não é? Cada um de nós, ao longo da nossa própria jornada, vamos nos tornando, bem no gerúndio, porque isto implica olhar para aquelas que são as experiências que efetivamente nos atravessam. E vão nos compondo, vão nos tornando. E esse momento é um deles, aliás, espero que seja um deles, né? Mas iniciativas como estas, em que trazem pessoas, olhares externos para dialogar sobre determinadas temáticas, nos enriquecem no sentido desse tornar-se, né? Tornar-se professor, educador no seu sentido mais amplo. Então, nesse desafio que me foi proposto para hoje, para falarmos aqui sobre as perspectivas da formação de professores num tempo de mudança, não é? Numa sociedade que tem aqui um desenvolvimento acelerado. Será que a formação de professores acompanha? Mas antes de chegarmos nessa parte, de repente era importante darmos um passinho atrás. Porque a formação de professores, seja ela inicial, seja ela uma formação contínua, implica e exige alguma congruência, alguma coerência com aquilo que se supõe que nós, professores, vamos construir e reconstruir, definir e redefinir naquele espaço complexo, imprevisível, de diversas confluências, que é o chão da nossa sala de aula, né? E quando nós falamos aqui no chão da sala de aula, eu até ousaria ampliar esse conceito para não aquilo que está circunscrito às paredes estruturais de uma sala de aula, mas para qualquer espaço que, com a devida intencionalidade pedagógica, se transforme em ambiente de aprendizagem. Nós sabemos, claro está, que temos salas de aulas com as maiores e melhores tecnologias, com os melhores recursos, mas isto não é sinônimo, naturalmente, de aprendizagens.
Quando nós estamos aqui a falar de aprendizagens, estamos a falar de aprendizagens que são culturalmente significativas, não é? Para os nossos alunos. Não estamos a falar de uma memorização acrítica, não estamos a falar de preparar os nossos meninos e meninas para exames, provas, não é? Muitas vezes aqui olhando até para a educação no Brasil, parece que as crianças nascem e os pais já contam 18 anos, é aquele dia que é o vestibular, que é o Enem, então vamos colocar nessa escola que tem esse ranking. Será que isto é aprender? Será que isto é construir uma jornada educativa? E nós, professores, não é? Profissionais extremamente qualificados e em qualificação, daí a ideia do gerúndio, será que é para isso que nós nos propusemos assumir esse desafio, não é? De dizer, sou professora, quero ser educadora, quero ser educadora. Eu nunca me esqueço quando fui chamada de professora pela primeira vez, que eu acho que é uma memória que me marcou. E, portanto, eu estava ainda no segundo período da faculdade, minha licenciatura foi em matemática, e comecei a trabalhar como monitora numa rede de colégios no Rio de Janeiro. Portanto, eu estive no Rio de Janeiro até 2015, depois que vim para Portugal fazer o doutoramento. E trabalhei sempre nessa mesma rede de escolas, a par de outros locais. E quando eu estava no segundo período, iniciei lá o trabalho de monitoria. E eu me lembro de entrar na escola e, portanto, alguém da secretaria me passasse um caderno com os horários para assinar, não é horário de entrada, horário de saída, e me falarem assim, professora, não assinou qualquer coisa assim. E aquele professor me encheu o coração, não é? E, tipo, estou a me tornar, estou a construir esse caminho, né, que efetivamente é o caminho que, portanto, que eu, naquele caso, tinha decidido. São muitas as motivações que vão levar cada um de vocês a isto que é ser professor, que é ser docente, educador, educadora. Agora, dependendo das nossas motivações, dependendo das experiências prévias que nós já vivenciamos sobre o que é educação, não é? Sobre o que é ser escola, o que é estar em escola, sobre o que é aprender, nós vamos orientando as nossas visões, as racionalidades pelas quais nós entendemos o que é ensinar, o que é aprender, o que é avaliar. Nós vamos subordinando as nossas práticas a determinados paradigmas pedagógicos, não é? A mentalidades, a modos de conceber o próprio ato educativo. Portanto, antes de falarmos da formação de professores, e porque ela tem que ser congruente com os desafios que nós vamos enfrentar naquela que é a confluência do chão da sala de aula e nos outros ambientes de aprendizagem, faz sentido darmos um passinho antes e pensarmos no que é ensinar, no que é aprender, no que é avaliar, no sentido do próprio desenvolvimento curricular e de uma escola verdadeiramente comprometida com a aprendizagem de todos e cada um e, portanto, uma escola verdadeiramente inclusiva. Por isso, penso que já estou a partilhar, certo? Já estou? Acho que sim. Isso, Luiz, está Muito sim. bem. Portanto, a primeira pergunta, não é? Antes de nós pensarmos efetivamente sobre qualquer outro contexto, é nos questionarmos sobre o que é aprender. Eu parto do pressuposto que todas as pessoas que estão aqui são pessoas, são profissionais que estão comprometidos com as aprendizagens de todos e cada um dos seus alunos. Porque se não fossem, não estariam a dispor de um sábado de manhã, e no Brasil aqui já é tarde, né? Não estariam a dispor dessas horas para se discutir formação de professores e desenvolvimento curricular, enfim. Porque nós estamos preocupados, nós queremos que os nossos alunos aprendam, e aprendam com sentido, com compreensão. Então, quando nós consideramos e refletimos sobre o que é aprender, essa concepção de aprendizagem acaba por nortear as nossas próprias concepções sobre efetivamente o que é ensinar e até sobre o que é avaliar, não é? Portanto, não é porque eu entendo que ensinar é de um jeito que os meus alunos aprendem daquele jeito. Não, o processo é contrário. Aliás, Paulo Freire nos fala isto, né, na Pedagogia da Autonomia. O aprender, ele precedeu o ensinar. Historicamente, homens e mulheres só perceberam que era possível ensinar porque antes descobriram que era possível aprender. Ou seja, essa relação ensino-aprendizagem, não existe ensino sem aprendizagem. Não existe dizer que eu ensinei e os meus alunos não aprenderam.
não é? Houve uma tentativa de ensino, não é? Houve uma determinada estratégia que se calhar não foi ajustada, que não promoveu aquela aprendizagem. O ensino e a aprendizagem andam aqui muito próximos, por isso aquela palavra composta. A verdade é que essa palavra composta ensino-aprendizagem, ela tem ampliado os seus significados, no sentido de que agora nós integramos também a componente avaliação e temos como palavra composta ensino, aprendizagem, avaliação. Mas por que a avaliação ela entra no ensino-aprendizagem? Porque quando nós falamos de avaliação, nós estamos a falar de um processo eminentemente pedagógico. O professor Domingos Fernandes, que é uma referência aqui em Portugal no campo da avaliação, ele diz que uma avaliação não é preocupada com o sucesso de todos e cada um dos alunos tem um caráter eminentemente pedagógico. Quando nós estamos a falar aqui de avaliação, nós estamos a nos distanciar daquele conceito de classificação, ou seja, não estamos a olhar para a avaliação como sinônimo da classificação, nos afastamos do sentido da classificação e nos aproximamos, eu diria até melhor, nos integramos naquilo que é o ensinar e o aprender. Voltamos de novo lá, mas o que é aprender? Aprender não é uma memorização acrítica, aprender não é um acúmulo de informações isoladas, pouco articuladas, que não fazem sentido. Aprender é quando eu, sujeito nesse mundo, atribuo um significado a um conjunto de informações que me foram disponibilizados por via de uma tarefa que promoveu uma atividade. Observem que o nome não é passividade. Então, aprender não é consequência de exercícios passivos, não é? São de exercícios ativos. A aprendizagem, ela é um processo ativo. Ou seja, quando nós construímos em sala de aula um espaço em que os alunos são coautores da sua própria educação, não é? Quando nós temos um ambiente em que os alunos podem questionar, interpelar, serem interpelados, colocarem questões que são decisivas também no seu próprio processo de aprendizagem, nós estamos aqui naturalmente a construir um espaço de promoção de uma aprendizagem significativa. Ou seja, por que sempre quem coloca as perguntas, que é o professor, né, a professora Ariana Cosme, o professor Rui Trindade, gostam de trazer essa reflexão, por que quem coloca as perguntas é aquela pessoa que já sabe as respostas para as perguntas que coloca, não é? Torna-se assim um exercício um pouco duvidoso. Por que os alunos não podem colocar questões que são decisivas no seu processo de aprendizagem? Por outro lado, Vygotsky já nos diz isso, né, que embora todas as aprendizagens são pessoais, ou seja, o resultado do significado que eu atribuí àquele processo ativo no qual participei e construí, aqui dessa comunicação, provavelmente cada um de vocês vai atribuir um significado distinto, não é? Uma parte mais relevante, outra que marcou mais daquela que é a minha comunicação, assim eu espero. Mas, na verdade, nós sabemos que, embora todas as aprendizagens sejam pessoais, ninguém aprende sozinho, não é? Nós aprendemos em contextos de interação com os nossos pares. Nós temos aqui que nos beneficiar do confronto, não é? Do poder do confronto de ideias, para que nós possamos afirmar as nossas certezas, e aí, voltando a Freire novamente, temos que estar sempre disponíveis a alterar as nossas certezas, mas também reconhecer as limitações do nosso próprio conhecimento pessoal. Não há ninguém que saiba tudo, não é? E o confronto com o outro nos dá, às vezes, esse choque de realidade. Se eu entendo, se eu enquadro o ato de aprender dentro, né, desse contexto, eu consigo refletir que ensinar, então, não é um ato de transmissão, não é transferir conhecimento. Aliás, Paulo Freire também nos fala isso, ensinar não é transferir conhecimento. Mas não é transferir conhecimento não por uma opção nossa, é porque o conhecimento é intransferível. Nem que nós quiséssemos, nós conseguíamos transferir o conhecimento. Olha só que coisa giríssima que seria, imaginem lá. Nós, essa nossa geração, aprendemos, somos conhecedores, e aí nós transferimos para a geração seguinte. E era um acúmulo, que era uma coisa incrível, né? Cada geração ficava mais espetacular que a anterior. Nós não conseguimos transferir conhecimento. Nós conseguimos partilhar experiências, nós conseguimos promover debates, nós conseguimos transmitir informações, dados. Mas a articulação, aquela relação que implica uma relação com o saber, é algo que não é transferível. E por isso ensinar se dissocia dessa lógica de transmissão.
mas passa por um outro aspecto que assenta num exercício de gestão curricular. Ou seja, não é um manual, quer dizer, me fugiu a palavra, não é um livro didático, me fugiu a palavra, não é um livro didático que dita como a minha aula vai ser conduzida. Não é a apostila que dita como a minha aula vai ser conduzida. Não são as provas externas, o vestibular, não são os concursos que ditam, não é? O que dita, o que constrói os desafios que podem dar resposta àqueles são os desenvolvimentos das aprendizagens dos alunos, está no meu modo, enquanto eu, professora, educadora, faço essa gestão curricular e tomo decisões. Decisões porque eu conheço o chão da minha sala de aula, eu conheço o contexto dos meus alunos, eu sei os desafios que aquelas crianças, que aqueles meninos e meninas passam, mas mais do que isso, que é algo que nós não podemos ignorar, eu reconheço os seus talentos e suas potencialidades. É aquela história do copo mais cheio, metade cheio ou metade vazio, né? Muitas vezes nós olhamos para as salas de aulas e vemos os desafios. As salas são cheias, as famílias não colaboram, os meninos só querem saber de ecrãs, não tem contato com natureza, o meio envolvente é um meio desafiante. Mas e quais são os talentos desses meninos? Quais são as potencialidades desses meninos e meninas? O que é aquele meio envolvente, o que é aquele patrimônio cultural inserido naquele meio envolvente desafiante pode permitir dar significado e construir um sentimento de pertença àquelas crianças, àquele espaço escolar? Como é que a escola pode transformar vidas em meios tão desafiantes? Isso implica que nós não tenhamos um único modo de ensinar tudo a todos, como se de um só se tratasse, mas que nós tenhamos que diferenciar, uma forma de diferenciação pedagógica, como diria Perrenot, as formas de ensinar e de organizar o trabalho dos alunos, mas não sozinhos, nós não somos autossuficientes, em parcerias com outros professores, vivenciando outros momentos formativos, vivenciando grupos de pesquisa, não parando de estudar, não é? O estudo é sempre um privilégio, não é? Mas é um privilégio que, portanto, nos faz avançar. E é nessa lógica que, nesse exercício de gestão curricular, nós, professores, vamos construir desafios educativos baseados em projetos e problemas que possam justificar a mobilização dos conhecimentos que os alunos têm, das suas competências e das suas atitudes que estão relacionadas com determinadas disciplinas. Então, eu não parto de uma exposição teórica, depois nós fazemos um monte de exercícios, depois há um teste que cai o exercício, exatamente o que eu não fiz com os meus alunos, né? Porque o teste é para isso, né? Diriam. O teste é exatamente para ver o que os alunos não sabem. Não, nós construímos desafios educativos, projetos, problemas, situações a partir dos interesses dos nossos meninos e meninas que impliquem que eles conheçam, sejam capazes de, e que tenham atitudes, sobretudo, associado àquilo que é a nossa formação e os valores numa lógica de educação até para a cidadania. É por isso que, quando nós consideramos o ensino e a aprendizagem nessa lógica, nós não podemos entender a avaliação como sinônimo de classificação. A avaliação é esse processo que, como lá estava a falar de Vygotsky, não é? Que Vygotsky, portanto, nos diz que as aprendizagens são pessoais, embora ninguém aprenda sozinho, mas se as aprendizagens são pessoais, como é que eu, professor, sei que os meus alunos aprenderam? Primeiro, eu preciso estar num contexto de comunicação, de diálogo, numa comunidade de aprendizagem. Não posso estar com cada aluno enfileirado, não é? Como se tratassem ali filas de ônibus, né, que estão todos sentadinhos ali, calados, os professores querem silêncio, porque as turmas são ruidosas, mas, caramba, eu não quero os meus alunos silenciosos, eu quero que os meus alunos dialoguem, eu quero que eles confrontem ideias, o meu desafio não é o silêncio, o meu desafio é que aquele ruído seja sobre o objeto que se deseja conhecer. Como é que nós conseguimos fazer com que os nossos alunos desenvolvam uma escuta ativa? Como é que nós conseguimos fazer com que o aluno entenda contra-argumentar, saiba respeitar a diversidade de opiniões e saiba se impor quando uma dita opinião, na verdade, é um discurso de ódio, por exemplo? Como que nós construímos isso na nossa sala de aula? É por isso que a avaliação tem que acontecer num contexto ativo, tais como, portanto, as aprendizagens são promovidas, num contexto ativo de diálogo, de interpelação, em que eu me aproximo do aluno
e recolho evidências sobre as aprendizagens realizadas. Isso é avaliar. Avaliar não é só ter um teste. A avaliação ela pode ocorrer de muitos modos. E uma boa tarefa de avaliação, nessa lógica pedagógica, num processo verdadeiramente formativo, não é? Numa natureza formativa, é uma avaliação. Portanto, é uma tarefa de avaliação que permita ensinar e aprender. Então, avaliar ganha aqui o sentido de orientar, também de tomada de decisões, de reflexão, se as nossas estratégias são mais adequadas ou menos adequadas para que os alunos possam aprender mais e melhor. É nessa lógica de que aprender é construir saberes, que é atribuir significado a esse patrimônio, não é? E que eu preciso do apoio dos meus colegas para atribuir esse significado, eu não aprendo sozinho, embora todas as minhas aprendizagens são pessoais, eu vou recriando, partilhando um determinado patrimônio cultural e, por isso, eu preciso do outro, eu me relaciono com o outro, eu beneficio dessa relação nesse processo de partilha e de recriação de um dado patrimônio cultural. Vamos fazer aqui, e já chego lá na formação de professores, mas é porque, para mim, esse ponto inicial, esse ponto de situação sobre o que eu aprender é fundamental. Vamos fazer aqui um breve enquadramento sobre as orientações educacionais em Portugal. Porque, para mim, é interessante para que, aliás, não é, a professora Bárbara e a professora Viviane também pediram para eu fazer essa ponte, né, com Portugal, para dar a conhecer algumas experiências educativas que estão a ocorrer aqui e como que, por vezes, nós achamos que política e educação devem andar dissociados, mas como que elas estão ali num emaranhado e como que muitas políticas educativas podem ser o motor para a mudança ou podem ser o obstáculo para a mudança, não é? Então, vamos fazer aqui um breve enquadramento sobre as orientações educacionais em Portugal. Fiz aqui um recorte deste processo de mudança, porque nós vivemos atualmente um tempo de autonomia e flexibilidade curricular, que começa lá em 2016, e eu coloquei aqui até 2018, depois nós já tivemos aqui outros elementos, outras ações a nível das políticas educativas, mas as mais significativas estão aqui nesse processo, não é? Então, em 2016, inicia-se com a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, que é um documento interessantíssimo, e está disponível para quem quiser, portanto, fazer o download e, portanto, consultar. Em 2016, surgem as novas orientações curriculares da educação pré-escolar, que em Portugal, basicamente, nós temos dos 3 aos 6 anos a educação pré-escolar, depois nós temos dos 6 até os 18, aquilo que seria a educação obrigatória. Então, a educação pré-escolar em Portugal não é obrigatória, e como no Brasil, em geral, as crianças entram de forma mais precoce, pelos 2 anos, aqui em Portugal entram, em geral, pelos 3 anos, se for no público, né? Então, a educação obrigatória acontece, né? O ensino obrigatório acontece do primeiro ano até o 12º, que seria o nosso 3º ano do ensino médio. Então, nós temos 9 anos de educação básica, que seria o Fundamental 1 mais o Fundamental 2 do Brasil, e aqui é dividido em 3 ciclos. Primeiro ciclo do ensino básico, nós temos do 1º ao 4º ano. O segundo ciclo, que seria ali uma fase de transição, nós temos o 5º e o 6º. Do 7º ao 9º, temos o 3º ciclo. Um fator muito interessante e que eu entendo como uma grande vantagem aqui em Portugal é que o mesmo professor, em geral, exceto pela questão da rotatividade ou por alguma questão pontual, acompanha os mesmos alunos ao longo de um ciclo. Então, imagina, estou aqui a pensar no meu filho, que está a concluir o 3º ciclo, ele teve basicamente os mesmos professores no 7º, 8º e no 9º. Com exceção ali de 2 professores que foram alterados, mas a ideia é que eles possam acompanhar a nível de ciclo e isto dá um conhecimento muito profundo dos nossos meninos e meninas e permitem compreender, não é, melhor os seus desafios e potencialidades. Uma outra diferença, aqui o ensino ele é integral, então os meninos estão de manhã e à tarde na escola. Meu filho agora, nesse momento, basicamente tem uma tarde sem aula, o resto em escola pública, o resto estão sempre na escola. Bem, então em 2016 surgem as novas orientações curriculares da educação pré-escolar, um documento interessantíssimo que eu, portanto, indico para professores da educação pré-escolar ou para qualquer outro nível, sobretudo a primeira parte no âmbito daquilo que são as dinâmicas pedagógicas,
também está disponível para download, é só vocês procurarem que vocês conseguem ter acesso. Em 2017, surge aqui um momento interessantíssimo. O ano letivo em Portugal é diferente do Brasil, né? No Brasil é espetacular, nós vamos de fevereiro a novembro, encaixa no ano civil. Aqui em Portugal não, porque o nosso verão é no meio do ano. E para ninguém passar o verão dentro da sala de aula e o inverno fora da sala de aula, portanto, nós temos as férias de verão no meio do ano e o ano letivo vai de setembro a junho do ano seguinte. Então, os nossos anos letivos, por exemplo, agora nós estamos no ano letivo 2021, 2022. O próximo ano letivo é 2022, 2023. E, portanto, no ano letivo de 2017, 2018, Portugal passou por um regime de experiência pedagógica, um projeto de autonomia e flexibilidade curricular, em que 225 escolas agrupadas e não agrupadas, mais do que 225 escolas agrupadas e não agrupadas, assumiram o desafio de flexibilizarem o currículo em até 25%. Depois de um ano de experiência pedagógica, em 2018, portanto, aqui, nesse enquadramento que surgem os referenciais curriculares das aprendizagens essenciais, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, que orienta para o desenvolvimento de competências, e depois de um ano de regime de experiência pedagógica, não é? E de uma avaliação externa também desse período, nós temos 2 decretos que orientam a vida da escola hoje em dia, que é o Decreto-Lei número 54 de 2018, de 6 de julho, e o 55, também de 6 de julho de 2018. O 54 já foi alterado pela Lei 116 de 2019. O 54, ele indica os princípios da inclusão. E por que ele vem antes do 55? Não é só uma questão numérica, não é? O 54 vem antes do 55 porque nós não podemos pensar em garantir o sucesso de todos e cada um dos nossos alunos por via de uma gestão curricular mais flexível e com algum grau de autonomia, sem pensar numa escola verdadeiramente inclusiva. Então, 54 aqui finca as estacas daquilo que é uma educação inclusiva e o 55 ele orienta no sentido de uma flexibilidade e autonomia curricular. Lá no iniciozinho do nosso Decreto-Lei 55 de 2018, ele coloca aqui um grande desafio, não é? Em Portugal, nós podemos dizer que o acesso à educação está garantido, né? Portugal tem uma história muito recente de uma educação pública para todos, de forma gratuita, que é só depois do 25 de abril, e, portanto, é muito recente. A França tem mais de 200 anos de escola pública e está a tentar que todos os meninos que tenham alguma necessidade educativa especial, né, dita os NEs, consigam estar na escola em totalidade. Portugal tem quase todos os meninos na escola. E por isso nós somos um grande caso de sucesso a nível europeu por tão pouco tempo, né? Mas a verdade é que, embora esteja garantido o acesso à escola, nós ainda não podemos dizer que Portugal garante o sucesso de todos e cada um dos alunos. Por outro lado, temos um grande desafio, não é? Nós estamos numa sociedade em globalização, desenvolvimento tecnológico em aceleração, e a escola tem que preparar os meninos que entram hoje para que daqui a 12 anos, né, lembra que o pré-escolar não é obrigatório, daqui a 12 anos eles enfrentem uma sociedade com empregos ainda não criados, tecnologias não inventadas e para resolução de problemas que se desconhecem. Então, não adianta que esses meninos e meninas tenham apenas domínio de informações, de conteúdos, como nós estávamos a falar. Mas nós precisamos que esses alunos sejam competentes, não é? Que eles desenvolvam competências para que eles questionem saberes estabelecidos, integrem conhecimentos emergentes, comuniquem eficientemente e resolvam problemas complexos. E aí, lá no nosso 55, no artigo 19º, ele fala que para que os alunos possam desenvolver tais áreas de competências, e é claro que aqui nós não estamos numa dicotomia de que, eu trabalho conteúdo, não, eu trabalho competência. Não. A competência depende do conteúdo. Eu não posso ser competente em matemática se eu não sei matemática, não é? Então, a competência depende do conteúdo, né? É um entrelaçado entre conhecimentos, capacidades e atitudes. Para que os alunos sejam competentes, nós temos que ter algumas prioridades, algumas ações curriculares estruturantes. E, portanto, o nosso 55, ele orienta
para que nós possamos valorizar o trabalho prático, experimental, as componentes da natureza regional da nossa própria comunidade, pesquisar, avaliar, refletir, mobilizar criticamente, autonomamente a informação, resolver problemas, reforçar a autoestima dos alunos, que os alunos possam viver experiências de comunicação, exercício de cidadania ativa, participação social, contextos de partilha, colaboração, confrontos de ideia e uma proposta metodológica para isto seria o trabalho de projeto, que eu digo que nos últimos anos ganhou uma força, né, grande em Portugal. Quando nós falamos, em geral, de competências e conhecimento, é muito curioso, porque há um discurso ainda, né, que vai ficando mais residual aqui em Portugal, mas ainda há um discurso de temos que inovar, temos que mudar, mas não é inovar por inovar, é mudar, alterar aquilo que faça sentido à luz dos problemas e dos desafios que nós enfrentamos no nosso contexto, na nossa realidade, né? E, por um outro lado, há aquele discurso, aquela dicotomia disparatada, até tem um livro que é na época, senhor secretário de Estado, atualmente ministro da Educação, o doutor João Costa, que ele fala exatamente disso, conhecimentos versus competências, uma dicotomia disparatada em educação. Não é uma dicotomia, não é? Então, os conteúdos, a informação não devem perder relevância na escola, para que os alunos possam desenvolver o processo cognitivo relacional, desenvolvimento de estratégias de pesquisa, resolução de problemas. Eu não paro de ensinar para resolver problemas. Eu não paro de ensinar porque o aluno vai fazer uma pesquisa, vai fazer uma feira cultural, vai fazer um projeto. Não. Eu ensino por via do projeto, eu ensino por via da resolução de problemas. Os alunos aprendem através da resolução de problemas e através do desenvolvimento de projetos. E quando eles estão a aprender, estão a mobilizar conhecimentos, capacidades e atitudes, portanto, estão a desenvolver aquelas que são as competências. Esse documento, Perfil dos Alunos da Escolaridade Obrigatória, ele apresenta 10 áreas de competências. Então, aqui só para dar assim, uma ideia, imagina que nós queiramos sistematizar conhecimentos de hierarquia biológica, comunidade, população, organismos, sistemas e órgãos, e a estrutura dos ecossistemas, produtores, consumidores, decompositores, com base em dados recolhidos em suportes ambientes diversificados. Ou seja, o que eu quero que o meu aluno aprenda, né? Que ele sistematize conhecimentos da hierarquia biológica. Qual é o processo pedagógico, a estratégia pedagógica que eu, enquanto docente, com a autonomia que tem, decidi para que o aluno sistematize? Que ele faça pesquisas em base de dados diversificadas, bibliografias, vídeos, jardins, parques, museus. A partir desse conteúdo, com essa estratégia pedagógica, os meus alunos podem vir a desenvolver determinadas competências. Por exemplo, o relacionamento interpessoal, o pensamento crítico e criativo, informação e comunicação, desenvolvimento pessoal e autonomia, e o raciocínio e resolução de problemas. Então, embora nós queiramos e seja um objetivo nosso o desenvolvimento de competências, de certo modo também é uma consequência das nossas próprias opções e decisões pedagógicas. Eu trouxe aqui para vocês 2 partilhas de experiências pedagógicas em Portugal. E fiz o esforço de não selecionar a Escola da Ponte, porque sendo um grande exemplo e uma grande referência a Escola da Ponte, não é, no Brasil e no mundo, inclusive existem cursos online que vocês podem fazer, e se um dia vierem a Portugal, façam uma visita pedagógica à Escola da Ponte, porque é incrível. Mas lembra naquele período de experiência pedagógica que eu falei ali, em 2017? Nós tivemos 7 escolas no país desafiadas, uma delas foi a Escola da Ponte, 7 escolas no país desafiadas a gerirem 100% do currículo com autonomia. E tivemos experiências incríveis. Esta primeira não foi uma delas, mas o segundo vídeo que eu vou mostrar é de uma dessas escolas. Então, embora a Escola da Ponte acaba assim, ganhando os holofotes e uma grande projeção internacional, o que me deixa muito feliz é dizer que outras escolas também possuem projetos pedagógicos inspiradores. Eu vou partilhar, Viviane, Bárbara, se puderem confirmar apenas se está com som. Sim, sim. Tem som? Sim, tem som, sim. Okay. A Escola Professor Oscar Lopes é sede do agrupamento de escolas com o mesmo nome, homenagem ao pedagogo, ensaísta e crítico literário natural de Matosinhos. Trata-se de uma escola TAPE, inserida num território económica e socialmente desfavorecido, onde diariamente se procura minimizar os índices de indisciplina, de abandono e de insucesso escolar.
Este enquadramento, aliado à crença numa escola inclusiva, flexível, que responda à heterogeneidade dos alunos, levou a direção deste agrupamento a aderir ao projeto de autonomia curricular. Foi a ideia da senhora diretora, penso que também da subdiretora, entre elas, e pronto, e depois realizou-se de facto o projeto, porque achamos que seria bom para estes alunos, que são miúdos com um perfil do contexto, não é? Que tem que ver com este contexto que é um território TAPE e, portanto, são miúdos muito desmotivados, que é preciso, digamos assim, fazer aprender, com que eles aprendam de outra maneira. Nesta escola, onde os desafios são constantes, o projeto de autonomia e flexibilidade curricular é hoje o maior. Este projeto deu a possibilidade à escola de gerir 25% da carga horária semanal, dando margem para que os alunos dos anos iniciais de ciclo desenvolvam o trabalho do projeto durante uma semana por mês. Foram criadas equipas pedagógicas por ano de escolaridade e durante as semanas de projeto, os professores das diferentes disciplinas, em conjunto com os seus alunos, trabalham temas atuais, pertinentes e de interesse comum. Nós perguntamos aos nossos alunos qual seria a temática que eles gostariam de abordar. Eles fizeram várias propostas. Uma delas tinha a ver com esta questão da falta de água, da poupança da água, porque tem sido muito falado e eles mostraram alguma preocupação e gostavam de saber mais acerca do tema. E nós então resolvemos, nesta área das ciências, porque se enquadrava muito bem aqui nas nossas disciplinas, resolvemos então pegar nesse tema e trabalhar esse tema da água. O arranque do projeto não foi fácil. Os alunos são muitos e há rotinas muito enraizadas, mas o trabalho em grupo, a exploração de novos materiais e novas formas de estar revelaram-se estimulantes para todos. Acho que aprendo mais assim e que nós aplicamos mais nestas aulas do que nas outras, gostamos mais delas e já não temos aquela preocupação de acharmos que as aulas são secas e gostamos mais de vir a estas aulas que às outras. Nós trabalhamos com experiências em grupo com as outras turmas, especialmente o sétimo A, e nós trabalhamos com o sétimo B. E nós fazemos várias experiências, nós já tivemos aqui a falar sobre os litros de água que gastamos, como a água é tratada, como é filtrada, isso tudo. Também os professores estão a viver um tempo novo, com mais liberdade, mas também com mais responsabilidade. E é no trabalho colaborativo que encontram a segurança necessária para avançar, apesar das dificuldades e dúvidas que naturalmente vão surgindo. O trabalho colaborativo é essencial neste tipo de projeto. Ninguém consegue colocar em prática um projeto destes sozinho, sem a ajuda dos colegas, sem um grande trabalho de equipa. Tivemos um grande apoio da direção, que nos ajudou a reorganizar os nossos horários durante esta semana. Essa é talvez a maior dificuldade, a conseguir gerir os horários, tendo nós diversas turmas ao mesmo tempo. E conseguimos, graças a esse trabalho de equipa, que é mesmo muito importante, colocar o projeto em pé, e estamos semana após semana a melhorar, a tentar aprender com os erros, sempre com esse trabalho de equipa e em colaboração. Parece ser consensual que a escola que existe hoje ainda não é a escola que se pretende. A sociedade está a mudar e, mais do que conhecimento, os alunos precisam de ferramentas que lhes permitam lidar com a incerteza num mundo em rápida transformação. Este projeto da autonomia, penso que de alguma forma vem responder a isto. Este trabalho de projeto tenta desenvolver nos alunos aquilo que eles têm de melhor, a imaginação, a criatividade, o trabalho de grupo, o espírito de liderança que alguns vão demonstrando, que eu acho que são os valores que nós precisamos para os nossos jovens e que a escola tradicional tem tido dificuldades em responder. Portanto, penso que o projeto de autonomia não será a única ferramenta, mas será, sem dúvida, uma delas. E nós aqui na escola estamos a fazer um esforço muito grande e estamos a acreditar muito neste projeto. E é pela voz dos alunos que se sente que o apelo de uma nova escola, com novas abordagens e ferramentas diversificadas, fala mais alto. Eu imagino que a escola do futuro seja com mais tecnologia e os alunos gostem mais dela assim. O que gostava de ter no futuro na escola é que, tipo, nos livros, se nós sabíssemos numa página, tipo, os planetas, tipo projetor, só que em 3D. Então, eu gostava disso nos livros. Eu sempre gostei que tivesse tipo, um quadro de touch, que quando passássemos, imagina que estamos a dar história, quando nós passássemos assim o dedo no quadro, iam aparecer as guerras, ou quando íamos falar de geografia, nós
tocávamos no quadro, apareciam os mapas, como eram vistos de cima, com imagens de satélite. E porque o caminho se faz caminhando, no agrupamento de escolas Oscar Lopes já se deram os primeiros passos, de forma prudente e contextualizada, nesta nova forma de trabalhar, que não é única nem estanque. Eu acredito muito neste projeto, quando nós vemos o sorriso dos alunos, quando eles percebem que algo que eles não conheciam está a acontecer, quando eles percebem as transformações, quando chegam ao fim e veem que aprenderam alguma coisa de uma forma diferente, esse sorriso, essa vontade de querer continuar, é esse o incentivo que nós precisamos, é esse o prémio, e eu espero que o projeto avance, que quem de direito nos dê as ferramentas necessárias para nós podermos, de facto, cada vez mais avançar nesse sentido, que eu penso que é o sentido certo. Esse foi a primeira experiência, não é? Não sei se vocês já conseguem ver a outra tela aqui do YouTube. Vem? Sim. Sim? Ok. Agora eu vou partilhar uma outra experiência pedagógica numa das escolas que tiveram, tendo 100% de autonomia para gerir o currículo. Enquanto na primeira trabalham por projeto, ou seja, em 4 semanas do mês, aproveitam 25% da autonomia para uma dessas semanas ser dedicada a um trabalho de articulação curricular, portanto, de uma outra organização de tempos, espaços, modos, métodos de trabalho, sobretudo por via do trabalho de projeto. Nesta segunda experiência pedagógica, no agrupamento de escolas de Freixo, recorrem à sala de aula invertida. Então, eu vou partilhar com vocês. Imagine uma sala onde o professor, em vez de estar a debitar matéria, continuamente esclarece dúvidas e promove um espaço de discussão entre os alunos. Já os trabalhos de casa podem ser vídeos gravados pelo professor com a matéria que se vai aprendendo ao longo do ano. Em Portugal há 4 escolas que já aplicam o método de ensino da sala de aula invertida. Uma delas é o agrupamento de escolas do Freixo, no distrito de Viana do Castelo, que visitamos no Fora da Caixa desta semana. Obter-se numa determinada situação. Até aqui nada parece diferente. Uma sala, alunos, perguntas, respostas, mas esta não é uma aula propriamente normal. Produto de 5 por 5 por 5. Este vídeo foi feito por Maria João Passos, é professora de matemática e acompanha esta turma do 7º ano há 3 anos. Mas em vez de ser a docente a debitar a matéria, na escola ela vai apenas clarificar dúvidas. O aluno, em casa, em vez dos tradicionais trabalhos, vai assistir a vídeos ou tutoriais gravados pelo professor numa plataforma virtual. Comecei a desenvolver essa aplicação com os alunos, que funciona como uma sala de aula virtual, ou um centro de explicações, funciona quase 24 horas por dia, em que o aluno pode descarregar a aplicação no seu telemóvel ou noutro dispositivo qualquer, e tem acesso a tudo aquilo que eu coloco lá. E numa nova geração ligada às novas tecnologias, os alunos acabam por ter autonomia para procurar informação, planificar o trabalho em casa, e o tempo na aula é usado para trabalhar tarefas ou debater matérias. Nossa professora torna-se uma disciplina muito divertida e são aulas interativas como nós gostamos. Sim, quando chegamos em casa estudamos, vamos ao IAMA, ou à Note, que a professora pode mandar tutoriais sobre as aulas e assim quando vamos para o dia seguinte já sabemos mais sobre aquela matéria que estamos a dar e torna-se mais fácil aprendermos. E nós somos melhores na tecnologia e assim podemos ser melhores também na matemática. Como nascemos na era da tecnologia, nós jovens já sabemos trabalhar melhor com estes tipos de mecanismos. Sinais do tempo, nativos digitais, espaço de discussão em rede. Uma vez cheguei a casa e fui ao livro ver o que é que tinha trabalho de casa e comecei a fazer uma pergunta que eu não sabia. Fui ao Yammer e publiquei lá e depois um aluno do 7º ano, que outra turma respondeu-me, mas se não fosse o 7º ano, depois a gestora podia ver e responder. E hoje falamos de matemática, mas poderia ser qualquer outra disciplina, desde que siga a norma. Esses vídeos estão a ser curtos, muito objetivos, muito claros,
porque os alunos e mesmo os adultos não têm paciência para estar a ouvir um vídeo de 1 hora a explicar um assunto. Tem que ser muito bem feitos, muito bem estruturados e focalizados no assunto que se quer que os alunos aprendam. Este não é um modelo puro de sala de aula invertida, mas sim uma adaptação e que parece funcionar. Dinâmica em aula, proximidade entre professor e aluno, resultados positivos. A ideia de sala de aula invertida começou a ser aplicada nos Estados Unidos da América em 2007 e tornou-se uma realidade em escolas de todo o mundo. Chegou a Portugal em 2013 a 4 escolas nacionais. O agrupamento de escolas do Freixo, no distrito de Viana do Castelo, é o exemplo a norte. Então, aqui temos mais uma experiência pedagógica, não é? Do agrupamento de escolas de Freixo. Tais como estes, temos, assim, diversos pelo país. A verdade é que cada escola tem o seu ritmo, caminha numa determinada velocidade, tem o seu tempo, algumas já percorreram mais, outras ainda estão a percorrer e encontrar respostas, não é? De acordo com aqueles que são os seus desafios. Agora, o que nós vemos é uma não uniformização. Conferir autonomia e alguma flexibilidade para se gerir o currículo implica isto, e encontrar e definir respostas pedagógicas mais ajustadas aos desafios e às naturezas dos próprios contextos, não é? Porque gerir o currículo e fazer opções, tomar decisões pedagógicas implica pensar na inclusão, num comprometimento sobre o que efetivamente é aprender, ou seja, de modo que nós estejamos comprometidos na promoção de aprendizagens culturalmente significativas, e isto naturalmente vai implicar e vai exigir também, por outro lado, alguns aspectos, não é, no âmbito daquilo que é ensinar e daquilo que também é avaliar. Agora, se nós estivermos aqui a refletir sobre tudo isso no campo do ensino, aprendizagem e avaliação, como é que nós conseguimos construir um isomorfismo pedagógico, não é? Como é que nós conseguimos olhar para o contexto de formação de professores a partir de dinâmicas e estratégias de inovação? Muitas vezes, não é, nós vemos uma teoria muito dissociada daquilo que é a prática, longe, parece que não se encontram. E ao longo desse finalzinho aqui da comunicação, vão aparecer algumas imagens aqui de livros de Paulo Freire, e entendam como sugestões de leituras, também, que para mim são muito relevantes. Vamos, então, fazer aqui uma interrogação dos fundamentos, das concessões, das formações de professores. Que é racionalidades? Afinal, o que é isto de uma formação de professores? Será que ser professor é buscar soluções instrumentais prévias, ou seja, algo que já existe para responder às questões presentes ao longo do processo educativo? Será, por exemplo, que eu olho para a minha sala de aula e digo, sala de aula invertida, isso aqui já está feito, entrei aqui no Instagram, entrei no Facebook, aqui nos grupos, até tem aqui uma aula já planeada, uma sequência didática interessante, isto vai resolver o meu problema. Será que ser professor é buscar por essas soluções instrumentais prévias apenas? Será que as soluções já existem? Basta que nós, professores, tomemos consciência dessas possibilidades para conseguir responder aos desafios e às dificuldades que possam surgir? Não seria isso uma inocência pedagógica? Acreditar que já existe um repertório prévio, nós só vamos lá, selecionamos, hoje estamos aqui com essa dificuldade, vamos pegar esse repertório. A dificuldade de hoje já é outra, vou pegar aquela outra solução. Será que o nosso contexto de sala de aula não é algo tão baseado numa confluência, numa imprevisibilidade? Para mim, é uma das coisas que eu mais amo em ser professora, é entrar numa sala de aula e nunca saber o que vai acontecer. Isso não significa que eu não planeie as minhas aulas, isso não significa que eu não tenha um fio condutor, mas eu não sei de todas as questões que os alunos vão colocar, eu não sei quais são os contornos que aquela aula vai tomar. Não sei se aconteceu alguma coisa com os meus alunos, no meu caso, meus alunos são adultos agora, não é? Mas eu não sei se aconteceu alguma coisa, não tem uma questão que precisa ser efetivamente debatida. Numa racionalidade de formação de professores, seja ela inicial ou continuada, numa racionalidade verdadeiramente democrática, nós temos que reconhecer que não há instruções prévias à nossa ação docente. Existem princípios reguladores, existem modos de entender o que é ensinar, o que é aprender e o que é avaliar. E aí, ao longo da minha intervenção,
esses princípios vão se corporificando em sujeitos verdadeiros, em contextos concretos. Uma escola nunca é igual a outra, de um bairro para o outro nós vemos mudanças enormes, não é? De uma zona para outra do Rio de Janeiro, as diferenças sociais, não é? Tem uma lacuna, às vezes, de uma rua para outra, de uma escola para outra, dentro de uma própria escola, de uma turma para outra. Como é que nós podemos acreditar que soluções prévias feitas fora da sala de aula poderiam ser simplesmente, de forma muito fácil, importadas para as salas de aulas e resolveriam? Era incrível, né? Porque assim nós teríamos um livro, tal como uma receita, não é? Uma receita de bolo, olha, fazemos isso e dá certo. Mas infelizmente não dá, ou felizmente, né? Porque seria muito chato ser professor nessa lógica técnica de que existe uma solução e eu aplico a solução, não é? É muito mais interessante, desafiador, se assumir professor dentro de uma racionalidade democrática em que eu me deparo com problemas reais, com sujeitos concretos, em contextos concretos e desenho uma intervenção que possa promover aprendizagens culturalmente significativas e que possa me permitir acompanhar o desenvolvimento daqueles meninos e meninas como sujeitos que atuam e existem e coexistem, coabitam esse mundo. Quais dinâmicas e estratégias podem implicar, então, as reflexões e as transformações das práticas dos professores e as transformações nas práticas dos professores, não é? Tardif e Lessard dizem que os professores são a matéria-prima de um trabalho que ele é interativo. Então, não é um trabalho técnico no sentido de que existe algo e eu aplico, existe algo e eu aplico. Não, o professor ele é interlocutor, porque estamos num contexto de comunicação, mas é um interlocutor qualificado, como diria a professora Ariana Cosmo. Portanto, ele garante a qualidade da comunicação, não é, existente e da relação existente entre professor, alunos e, naturalmente, o saber. Esse processo que é interativo, Tardif e Lessard reconhecem que o professor, portanto, é a matéria-prima desse próprio processo. Então, nós não podemos olhar para respostas que estão fora do que é ser professor nesse contexto interativo. Nós temos que olhar para a própria experiência do professor, porque é a partir dessa própria experiência, daquele confronto com a realidade, daí a importância de vocês vivenciarem os estágios, não é? Estou aqui a falar para os alunos da licenciatura, da vivência do estágio, porque é nesse contato com o contexto real que surgem elementos, que até Paulo Freire até poderiam dizer, que são para mim incríveis, os inéditos viáveis, que podem servir como contributos para o nosso próprio percurso formativo, não é? Quem tem prática, quem está imbuído da prática, está inserido num mundo em que ele tem a possibilidade de perceber alguns indícios que quem está distante nas suas bibliotecas de marfim, não é, os teóricos, como diz o Paulo Freire, né, não consegue perceber, não consegue ter essa relação próxima daquilo que acontece. Quem está imbuído da prática tem alguns pontos de referências que outros estariam desprovidos, já diz Bernard Charlot. E é por isso aqui importante essa articulação entre a teoria e a prática. Nós nem temos que ignorar a teoria, como, voltando aqui a Paulo Freire, nós nem temos que ignorar a teoria, porque isto seria trabalhar só com a prática, um ativismo cego. Estou cheio de boa vontade, mas não tenho nenhum referencial teórico. Não vamos ignorar a teoria. Existe muito estudo de qualidade sobre aquilo que é mais ajustado para responder aos desafios, não é, que nós vamos enfrentar, mas nós não podemos olhar para a teoria como uma receita, um algoritmo pronto a ser aplicado. Por um outro lado, não podemos estar presos só à teoria, sem ignorar aquele saber tácito da prática, porque isto seria blá, 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 verbalismo inoperante, né? E é por isso que dentro da formação de professores, inicial, continuada, nós temos que tentar construir um tempo de verdadeira praxis. E esse tempo implica essa construção de uma unidade dialética entre aquilo que é a teoria e entre o que é a prática. Viver momentos que possam enriquecer as vossas aulas, viver experiências pedagógicas, estar em contato com experiências pedagógicas. Porque ser professor é, afinal, se dissociar da ideia do técnico e se aproximar
da concessão de um profissional que reflete, que é reflexivo e que toma decisões baseadas nessa reflexão que faz. Mas seria uma inocência pedagógica se nós pensássemos que nós refletimos, né? Ah, reflete aí, vamos lá, tem que refletir. Eu nunca me esqueço no mestrado, eu fiz assim alguma consideração, que eu nem me lembro qual era, e uma professora me disse assim, você tem que refletir mais. E eu disse, refletir mais no que, como, onde, enfim. E ela diz assim, pensando como você está a pensar, não vai avançar. E eu dizia, então como é que eu tenho que pensar? E ela dizia, o contrário do que você está a pensar. Ou seja, nesta brincadeira de jogos de palavras, eu não saí do lugar, não é? Por quê? Porque o exercício de reflexão não é algo que basta o outro me dizer que eu tenho que refletir mais ou menos, ajustar, não tem um botão, olha, eu vou refletir muito, vou refletir pouco. Eu até queria, sabe? Às vezes estou aqui em casa com os meus meninos, com meu marido, e estou a pensar em coisas, eu queria ter um botão, agora eu não reflito nada, agora eu quero só viver esta vida como se nada fosse. E em outros momentos, não, estou a escrever um artigo, aí tem uma comunicação na Souza Marques, eu quero refletir. Liga o botão da reflexão. Não é assim. A reflexão, ela acontece, ela pratica-se, né? Ela acontece no confronto, nas experiências que nós vivenciamos, nas leituras que fazemos, nos contra-exemplos que também vivenciamos daqueles que nós não queremos também seguir. Refletir, refletir, refletir. A reflexão, novamente, então, não é um processo autossuficiente, né? Eu posso ler bastante, posso ter acesso a muita informação de qualidade, mas eu não posso fazer isso sozinha. Eu tenho que reconhecer a importância do outro no meu processo de formação pessoal e social. E isso não significa, naturalmente, que esse processo de reflexão esteja livre daquilo que são tensões e de algumas contradições, não é? Portanto, nós temos que pensar nas relações, e por isso coloquei medo e ousadia aqui, o cotidiano do professor, nós temos que pensar nas relações que nós estabelecemos com os nossos outros colegas de trabalho. Como é que nós partilhamos o nosso conhecimento profissional? Pense nos vossos colegas de sala, como é que vocês partilham as experiências pedagógicas que vivem? Quais congressos, quais ações de formação vocês têm vivenciado? Quais cursos extras? E eu até aproveito, em Portugal nós estamos a viver um momento riquíssimo de partilhas, de webinários, de cursos, todos virtuais, muitos até com certificados gratuitos, que vocês podem se inscrever. Eu partilho muitos deles no meu Instagram, depois eu posso deixar no chat o meu Instagram, e vocês podem me acompanhar. Tudo que eu recebo aqui de cursos, webinários, seminários online, gratuito. Então, vivencie essas experiências, porque é a partir do confronto com o desconhecido, do contato com o desconhecido, que nós podemos pensar a nossa própria atividade, enquanto aluno numa graduação, enquanto docente numa escola. Mas, depois de tudo isso que a Louise falou aqui, então, não é? Nós não podemos pensar que as propostas de práticas inovadoras fiquem presas na vossa formação inicial. Certamente, ao longo da vossa formação, muito se falou sobre inovação, sobre uma escola outra, uma escola co-construída, dialogada, com a participação dos diversos intervenientes. Quando um professor, que sai da formação inicial, assume a sua sala de aula, muitas vezes parece reproduzir não aquilo que ouviu falar na formação inicial, mas métodos mais tradicionais. Se calhar, nós entramos na sala de aula, estou eu aqui a pensar, quando era monitora, tinha 17 anos, estava a pensar, quando eu entrei em sala de aula, se calhar eu lembrei dos meus melhores professores, não é? Aqueles professores que me fizeram aprender. Mas será que os meus professores que me fizeram aprender, se calhar também tinham métodos muito tradicionais e enfim. Não deixemos a nossa prática, a nível daquilo que é inovação, ficar circunscrita apenas no discurso da nossa licenciatura, ou do mestrado, ou da nossa vida acadêmica. Vamos transitar esse discurso para aquilo que é a nossa prática. Nós precisamos construir uma prática pedagógica que é crítica, que é consciente, que discute, que reflete acerca da própria formação. Porque a inovação
não é só trazer o novo, não é mudar por mudar, é pensar numa ação transformadora com intencionalidade pedagógica, consciente, deliberada. Eu tomo essa decisão, eu vou alterar exatamente este ponto, porque faz sentido para mim, porque eu já avaliei, porque eu já refleti, porque eu já discuti com colegas, e eu entendo que existe um caminho que pode ser mais interessante para os meus alunos aprenderem. Portanto, quando eu entro em conflito sobre o modo como eu vejo o desenvolvimento do meu trabalho pedagógico, face aos objetivos traçados, eu entro em ruptura com bases epistemológicas daquelas práticas instituídas, né, naturalmente as mais tradicionais, ditas, não é? Eu faço uma ruptura, e aí assenta a inovação. Portanto, a inovação não é mudar por mudar, é ter intencionalidade pedagógica nessa mudança. E por isso não adianta apenas falarmos sobre inovação pedagógica, nós precisamos viver experiências inovadoras, e isto que é transformador. Portanto, essa mudança de que tanto falamos depende, sobretudo, daquilo que nós, professores, pensamos dela, sobre o que é mudar, sobre as decisões que vamos tomar. E como que nós fazemos isso? E como que nós conseguimos construir ativamente, eu até diria mais, co-construir ativamente esse processo de transformação. Por isso, o desafio, ele passa por essa construção, né, dessa unidade dialética, ou seja, encontrar práticas pedagógicas que sejam congruentes com aquela minha racionalidade, com o paradigma pedagógico que eu me subordino, de modo que eu, quando vai enfrentar situações incertas, conflituais, não é? Eu não olhe para algo externo à minha prática, selecione e aplique. Ou seja, que eu não algoritmize o meu processo de ensinar, ou que eu entenda que ensinar é um raciocínio linear, mas que, na verdade, ele acontece em múltiplas direções, não é? Acontece de forma, assim, desorganizada. É no caos também que assenta a organização. A gente só organiza aquilo que está naturalmente desorganizado. E é por isso que, quando eu começo, enquanto um profissional que reflete, a olhar para uma escola e a co-construir uma escola que tem pressupostos que são congruentes com os desafios no mundo, quando eu partilho, quando eu co-construo isto com outros colegas, eu vou, portanto, desenvolvendo e afirmando uma atividade docente que é mais significativa. Vou me livrando daquilo que o professor Antônio Nova nos fala sobre o mal-estar docente, não é? Quando eu sinto que eu deveria fazer de um jeito, mas quando eu faço de um jeito que eu não acredito. Eu vou criando aqui um bem-estar docente, no sentido de que as minhas práticas são coerentes com o meu discurso. E por isso, naturalmente, esse processo ele não é autossuficiente, não acontece sozinho, é um processo desenvolvido e ancorado em oportunidades de formação que permitem reflexão, discussão e partilha de pontos de vista para que possa contribuir para o desenho de estratégias de mudanças. Muito obrigada por essa oportunidade. Olha, afinal, sobrevivi, não é? Louise, nós que agradecemos essa brilhante apresentação. Como você destacou, é importante vivenciar experiências inovadoras e hoje estamos aqui tendo a oportunidade de conhecer essas vivências e refletir sobre o fazer pedagógico. Muito obrigada. Vamos agora partir para o bloco das perguntas, como destacado sobre inovação, e você trouxe o projeto. Nós temos a pergunta da aluna do curso de Pedagogia Presencial, Natália, que ela gostaria que você falasse um pouco sobre a teoria e prática deste projeto que é desenvolvido em Portugal. Claro que sim. Eu vi também aqui que pediram o Instagram. Eu vou colocar aqui, só para eu não me esquecer, tá bem? Pronto, já coloquei. A teoria e... Como é que era a pergunta? A teoria e prática nesse projeto, não é? De autonomia e flexibilidade curricular. É assim... não se altera a cara da escola por portaria, né? Hoje estamos a falar muito de Freire, então não podia deixar de usar essa citação. O que está
legislado, não é? O que está plasmado na nossa legislação converge muito para aquelas que são as últimas pesquisas no campo da educação, desenvolvimento de competências. Portanto, isso está alinhado também com alguns desafios da OCDE. No campo europeu, temos que entender também que Portugal se enquadra no campo da União Europeia, não é? Existem metas a serem cumpridas, respostas a serem dadas. Então, embora cada país vá traçando, isso de uma maneira muito simples, né? Cada país vá traçando o seu caminho, não é? E tem as suas especificidades naquilo que é o campo educativo. Existem certos compromissos feitos no âmbito daquilo que é a União Europeia. Portanto, em termos de teoria, o que eu posso dizer é que a orientação, né, aquilo que está plasmado em termos de orientações curriculares aqui em Portugal, vão muito ao encontro daquilo que nós, portanto, acompanhamos no campo da literatura e da teoria em educação. Estão muito alinhados numa escola verdadeiramente inclusiva, e a ideia da inclusão no seu sentido mais lato, né? Não inclusão para um grupo específico de alunos que tenham um laudo médico, não. Inclusão no sentido de todos e cada um dos alunos. Nós estamos a falar de decisões pedagógicas, portanto, um aluno que enfrenta uma barreira à aprendizagem, mesmo que não tenha nenhum laudo médico, não é? Portanto, tem direito de ser abrangido por uma escola que é inclusiva. Então, quando falamos de uma escola inclusiva, é para todos, e isto está muito alinhado com os últimos relatórios internacionais, enfim. Relativamente às práticas, não é? Cada escola vai caminhando num ritmo e num tempo distinto. E nós não podemos acreditar que, por haver, né, por estar legislado, que as escolas num passe de mágica se transformariam. Nós temos, assim, diversos níveis de apropriação pelo país. Eu falo disso com alguma tranquilidade, porque integrei a equipe de avaliação externa do projeto de autonomia, no caso da própria autonomia e flexibilidade curricular, e, portanto, conheço bem as realidades das diferentes escolas e agrupamentos de escolas ao longo do país. E existem apropriações muito distintas da própria legislação, sabe? Mas existem outras iniciativas da tutela que me parecem ser muito pertinentes. Por exemplo, em 2019, começou a existir um grande projeto nacional acerca da avaliação pedagógica, em que as escolas começaram a construir projetos de intervenção no campo da avaliação pedagógica, o país começou a discutir mais avaliação pedagógica. Então, eu acho que o que faz a ponte entre o que está legislado e entre aquilo que é a prática são essas iniciativas da tutela também de projetos de acompanhamento, né? Tem uma estrutura aqui em Portugal que é muito interessante, nós estamos a falar de um ensino maioritariamente público, né? Portanto, tem uma estrutura que são os centros de formação. Então, as escolas estão, né, os agrupamentos de escola estão relacionados a um centro de formação, de um jeito muito simples. E esses centros de formação são responsáveis por promover e dar resposta às necessidades formativas dos professores. Então, os professores, eles vivenciam de forma contínua, não é? Aliás, até para a progressão na carreira, dependem de certas horas de formação, e esses centros de formação têm ali, são quase como um sensor de perceber as necessidades do campo, mas também de promover a formação daquilo que a tutela entende que são necessidades do país. Então, se eu pudesse elencar aqui duas grandes oportunidades de construção dessa unidade entre aquilo que está preconizado nos decretos e aquilo que é a prática, eu diria essas iniciativas, né? Diria formação de professores, não é? Diria formação de professores. O áudio, Maria Verônica, nós não estamos ouvindo. Não. Ainda não.
Sim. Professora Luiz, vamos então passar para a segunda questão. Se o professor é a matéria-prima do processo ensino-aprendizagem, como mantê-lo entusiasmado nesse processo? Como manter esse encantamento? Com tantos desafios, não é? E agora pensando aqui no contexto brasileiro, mas não que Portugal esteja muito à frente, nós não podemos ter a síndrome do vira-lata, não é? Porque temos que lembrar que a educação brasileira foi considerada referência na América Latina, temos estudiosos incríveis no campo da educação no Brasil, muito embora, não é? A crise na educação no Brasil, se calhar não foi uma crise, foi um projeto, e por isso já dizia Darcy Ribeiro, e por isso, isso para dizer que pensar na motivação do professor não podemos ter assim um olhar inocente, não é? Porque são muitas as contradições, nós temos aqui a questão da desvalorização profissional, nós temos professores que trabalham em 3 turnos e no final de semana também, não é? E por isso não podemos ter aqui uma ideia romântica, né? Mas é porque ama ser professor. Eu amo ser professora, mas eu também amo ser valorizada, amo ser respeitada, amo ter o meu conhecimento reconhecido, amo ser reconhecida como uma profissional que atua. Eu costumo dar um exemplo, e eu acho que teve uma pergunta associada a isso, sobre a participação das famílias, não é? Dentro das escolas aqui em Portugal. Isso mesmo, Não é como é que as famílias podem participar, só fazendo uma ponte. Muitas vezes essa questão da desvalorização da gente como professor passa muitas vezes pela pressão que determinadas famílias exercem naquilo que é a escola e nas práticas que nós vamos ter, não é? Eu acho que pensar aqui nesse bem-estar docente, primeiro, em termos teóricos, práticos, eu diria que tem a ver com a certeza na qual nós atuamos, né? Então, eu tomo essa decisão, não porque eu acho que é a decisão mais legal, a decisão da moda, porque todo mundo está a fazer, eu tomo essa decisão porque eu tenho consciência das potencialidades dela e do impacto dela nas aprendizagens dos nossos meninos e meninas. Por isso eu tomo essa decisão. Porque se eu não tiver certeza das decisões que eu estou a tomar, a coordenação fala, a família fala, o professor do lado fala, não é? Porque você fez um coelho giríssimo para Páscoa, muito bonito para Páscoa, e ela não fez o coelho para Páscoa, e, portanto, já entra aqui numa competição dos coelhos da Páscoa. Então, parece que qualquer coisa, quando nós não estamos seguros das opções que nós tomamos, não é? Que podem vir a nos causar esse mal-estar. Depois, o que eu penso que é importante é esse clima existente entre os outros colegas que trabalham comigo e que nós vivemos numa lógica de cooperação na construção de um projeto educativo em que os maiores beneficiados são as nossas crianças e os nossos jovens, e isso passa naturalmente por uma liderança que organiza uma escola não para competição, mas para cooperação, né? A comparação, a competição é uma força destrutiva em qualquer projeto cooperativo. E, portanto, eu acho que a construção desse coletivo, né, de que nós estamos preocupados com o sucesso dos nossos meninos e meninas, é um caminho. E aí, voltando para a questão das famílias, não entregar apenas as decisões para as famílias, mas convocar as famílias também nesse processo de decisão, numa lógica verdadeiramente democrática, para que se compreenda que nós não estamos a tomar decisões só por tomar, mas que nós estamos a tomar decisões porque entendemos que as mais adequadas, não é? Ninguém entra num bloco cirúrgico e diz, médico, olha, eu estou achando que não está muito bom, vamos aqui fazer uma alteração, porque no meu vizinho fizeram de outro jeito. Então, eu não estou a concordar. Eu duvido que alguém faça isso com o médico, mas com os professores, parece, não é? Que nós podem entrar na nossa sala de aula e falar assim, olha, não, que eu vi no YouTube um professor que ensina cantando, se você não ensinar cantando, ele não aprende. Não existe, né? Então, assim, não que a gente tenha que fechar as portas das nossas salas de aula aos pais, mas nós temos que repetir quantas vezes forem necessárias, que existem modos diversos de aprender e que nós, como os professores qualificados, não é? E responsáveis até pela integridade dos nossos meninos quando estão na sala de aula, nós optamos daquele modo. Mas isto acontece de uma forma mais orgânica quando as famílias também são convocadas a essa construção, e não apenas quando nós entregamos coisas às famílias, né? Porque às vezes é só nas reuniões, só as notas, e depois queremos que elas compreendam um processo pedagógico. A maior parte delas não estudou pedagogia. Se nós estudamos, então vamos orientar para que eles possam compreender.
Agora, é claro que tudo isso que eu estou a falar não é numa lógica romântica, não é? É numa lógica de que é muito desafiante. Em termos das famílias, existe uma brochura, uma apostila aqui em Portugal que fala sobre a participação das famílias. É no âmbito do pré-escolar, mas aquilo é, portanto, extensível a qualquer ano, assim. E tem um webinar associado também no YouTube sobre essa. Se colocarem assim, participação das famílias, Portugal, vai aparecer o PDF, leiam, porque é muito bom. E, portanto, há aqui uma componente, não é, da integração da família na participação e na decisão dos processos dos seus educandos, mas nem tudo que está legislado é aquilo que acontece, naturalmente. Eu, até fevereiro deste ano, estive num agrupamento de escolas como técnica superior no âmbito da mediação social e trabalhava exatamente a promoção do envolvimento parental. Ou seja, criava iniciativas e acompanhavam as famílias que ainda não tinham encontrado os modos mais ajustados de se envolver na escola. E, portanto, foi também um desafio muito, muito curioso. Então, há uma preocupação das escolas na construção de uma parentalidade mais positiva e também de pais de famílias que se envolvam no processo dos seus educandos, para além daquelas que são as notas, né? Bem, me ouvem agora? Sim, Verônica. Ok, obrigada. Então, professora, mais uma vez, bom dia. Nós temos aqui a pergunta da nossa aluna Juliana Moura, do curso de Pedagogia Presencial. Então, ela diz o seguinte: fazendo uma analogia com a sua fala, Bell Hooks diz que os professores devem ter o compromisso ativo com um processo de autoatualização que promova seu próprio bem-estar. Só assim poderão ensinar de modo a fortalecer e capacitar os alunos. Mas como incentivar os professores e futuros licenciandos, principalmente aqueles que não têm o hábito a esta formação continuada? Aqui em Portugal nós temos esse incentivo por via também daquilo que é a progressão na carreira, não é? Ou seja, os professores que não têm essa componente de formação não progridem, ficam sempre no mesmo escalão e podem ir progredindo. Mas mesmo tendo esse incentivo no âmbito da carreira, eu acho que é sempre algo a se refletir, porque não basta estar forçado num contexto de formação, não é? A formação ela deve ser vivenciada, sobretudo a partir daquelas que são as nossas inquietações na sala de aula. Eu penso que um professor que não reconhece o potencial da formação ao longo da sua vida profissional pode estar fortemente relacionado com a sua capacidade de reflexão sobre os desafios que enfrenta. Porque se eu reflito constantemente sobre os desafios que enfrento na sala de aula e não encontro culpados, mas reflito sobre e busco, não é, encontrar estratégias para superar, eu vou encontrar no contexto de formação de professores abrigo, né, para discutir estas minhas inquietações com profissionais que vivem em outros contextos, com um formador que é qualificado numa determinada área, não é, e que pode nos abrir, portanto, os olhos para aquele que é o nosso caminho. Portanto, os professores que efetivamente, é que nem professores que me dizem que não gostam de ler, é triste dizer isto, mas assim, por que não gosta de ler, não é? Porque se calhar ainda não encontrou na leitura resposta ou abrigo, né? Porque às vezes não encontramos respostas, encontramos mais perguntas, abrigos para aquelas que são as nossas inquietações, que nós vivemos na prática. O que eu costumo dizer quando nós nos encontramos num contexto formativo, por exemplo, quando eu trabalhava aí no Brasil e vivenciava uma formação que eu tinha achado espetacular, o que eu fazia era quase um trabalho de evangelização, não é? Olha, fiz uma formação incrível, foi muito boa, olha, espetacular, vamos fazer um grupo, vamos juntos, né? Vamos conversando com os nossos colegas. Eu acho que cria, de certo modo, também se constitui como uma oportunidade para desenvolver aquele clima de escola, não é? De trabalho cooperativo, porque uma coisa é nós irmos numa formação sábado sozinhos, outra coisa é irmos em grupo, né? E discutirmos em grupo e criarmos também essas experiências. Obrigada. Professora, temos mais uma pergunta
da Isis, ela não identificou, né, de onde... Isis Conte. Mas ela diz o seguinte: em questão de adaptabilidade e flexibilidade do profissional de ensino, como ajustar e reajustar um planejamento realizado previamente quando se fala de inovação? Como essa decisão pedagógica pode ser mais eficaz no âmbito prático? Como evitar o excesso de reflexão? E eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre evitar o excesso de reflexão, porque uma coisa que eu quero é parar de refletir. Se alguém descobrir como, não é? Meu marido disse isso, mas jura que você está pensando sobre essa questão neste momento? E não estou a falar só de questões pedagógicas. Na minha vida, eu estou sempre a pensar em alguma coisa, né? Se eu ficar parada ali olhando para aquela cortina ali, já vou refletir se o que está do lado dela, se calhar, não podia ser diferente. Né? Estou a brincar. Mas, assim, eu colocaria a questão ao inverso. Imagina que nós tenhamos uma planificação linda, fiz no meu final de semana, podia ter ido dar uma volta, podia ter ido ao teatro e da praia, não fui, fiquei planificar, a vida dos professores, né, que não podemos romantizar, mas acontece. Planifiquei, cheguei na sala de aula e os meus alunos me fizeram uma questão excepcional e levaram a condução de um trabalho para um outro lado. O que nós fazemos? Nós paramos a nossa planificação e seguimos para aquele que é o rumo das aprendizagens dos alunos, sempre não deixando eles desviarem, portanto, não estamos aqui a falar de barcos à deriva, não é? Mas fazendo pontes e conexões com aquilo que efetivamente é importante. Ou ignoramos que aquilo pode ser uma excelente oportunidade de aprendizagem e seguimos com a nossa planificação, não é? Se calhar, quer dizer, portanto, o que sugiro é que a gente siga naquilo que naquilo que é o percurso dos alunos. Nota, quando a gente está a falar sobre isso, eu estou a falar sobre questões que são verdadeiramente essenciais para o processo educativo dos alunos e que faz sentido para que se possa, portanto, refletir, não é? Ontem eu conversava com uma professora de educação visual, de artes, e ela dizia que na escola estavam a comemorar o Dia do Pi. Entretanto, ela entrou na sala, com tudo planificado para o trabalho dela, que era sobre simetrias, e os alunos perguntaram o que era Pi, que não estavam a perceber que era o Dia do Pi na escola, enfim. E ela falou, então vamos pesquisar o que é o Pi. E entraram no Google, foram pesquisar, viram que tinha aqui alguma relação diâmetro, circunferência, foram construir circunferências, foram medir os diâmetros, foram fazer experiências, e depois chegaram. Mas e será que, portanto, um círculo, uma circunferência, tem simetrias, não tem simetrias? E é uma figura plana, e quais outras figuras planas tem? Como é que nós construímos? Como construímos as outras figuras planas dentro do círculo, inscritas, circunscritas, e as simetrias dos outros? E ela chegou na simetria, que era o objetivo da aula. Então, nota que não é desviar do percurso todo e ignorar aquilo que, portanto, estava previsto como trabalho, mas é considerar que existem múltiplos modos de trabalho, não é? Agora, é claro, se vier uma pergunta que nós, portanto, analisemos assim numa primeira instância, aquilo não terá um grande contributo para o percurso de aprendizagem, não é? Discutimos brevemente aquele tema e avançamos na nossa planificação. E, portanto, pensar numa planificação que seja flexível, que seja ajustada. É claro que depois o estar muito em sala de aula vai nos dando esses insights, né? Ah, vou por aqui, dou a volta, entretanto já consigo retornar ao ponto que era suposto, não é? Agora nós temos a pergunta da nossa aluna do curso de Pedagogia Presencial, Jaqueline. Ela disse o Maria seguinte, Verônica. Oi. Posso lhe fazer um pedido? Sim. Aqui, quebrando aqui o nosso protocolo, mas é porque eu acho que foi bastante... Só uma complementação. Professora Luíse, a partir dessa pergunta, uma inquietação minha ou uma afirmativa, então essa reflexão, ela se torna ainda mais relevante, porque, né, a reflexão enquanto ação ela é necessária, mas essa reflexão ela necessita, então, de uma consolidação, de concretização dessa prática, porque você reflete e você executa, né? Você constrói e você reconstrói, é isso? Porque eu acho que quando a aluna coloca, né? Ou seja, existem profissionais que refletem
e não colocam em prática, ou não estruturam, ou não reconstroem, seria isso? É isso, é refletir e agir, não é? Quando nós olhamos para aquele conceito da consciencialização do Paulo Freire, ele fala exatamente isso. Não basta eu tomar consciência, existem muitas pessoas com consciências das diversas situações que existem no mundo ou na sala de aula, não é? Tenho consciência, mas depois não faço. Então, não é refletir só por refletir e refletir em cima de uma planificação e muda a minha planificação e mudo de novo porque eu estou... Não, Sean nos fala sobre os diversos tipos de reflexão, né? Eu reflito sobre o contexto que já tenho, planifico, reflito na minha ação, que foi o exemplo da professora da educação visual, ela refletiu na ação e redesenhou na ação, tomou decisões, e reflete depois da ação, não é? Ou seja, eu reflito sobre a ação que tive. Então, é um processo em diversas fases. Agora, a reflexão ela não pode nos parar, né? Então, se ela nos imobiliza, realmente é tempo de dizer antes feito do que perfeito, não é? Portanto, ela não pode nos imobilizar, nós precisamos agir. Mas nós só conseguimos agir se nós refletirmos. E refletir é isso, é olhar quais são os objetivos, são esses. Como é que a minha turma está? Está assim. Como é que os meus alunos estão? Quais são as potencialidades? Quais são os desafios? Como é que eu desenho e redesenho as minhas aulas? Reconhecendo nos alunos a capacidade de participar, de explorar, não é? Não vamos olhar que tudo somos nós que temos que fazer, os nossos alunos também têm que fazer muitas coisas, né? Muitas vezes tiramos essa oportunidade de que eles sejam coautores da própria educação. Obrigada. Perfeito. Então, agora... Antes da última pergunta, professora Maria Verônica, nós deixamos no chat o link do formulário. Então, pedimos a gentileza que todos preencham esse link, tá? Que deixamos no chat, que ele vai ser utilizado para o nosso sorteio, que já vai acontecer em breve. Então, vamos continuar aqui. Por favor, Maria Verônica, professora Maria Verônica. Ok. Então, como eu dizia, a pergunta da nossa aluna do curso de Pedagogia Presencial, Jaqueline, ela diz o seguinte: o aprendizado é fundamental e precede o ensino, como foi apontado. Como a noção de sujeito moderno racional apenas está sendo contestada na atualidade, qual o papel da afetividade na formação docente e na avaliação? Ela é 100%, não é? Estabelecer, se eu preciso estar num ambiente em que a competição é desvalorizada, em que se constrói um espaço cooperativo, né? A base de tudo isto é a amorosidade, é o afeto. Se eu estou num ambiente competitivo, o erro é um fracasso. Eu, num ambiente competitivo, não quero errar, quero ser perfeito. Eu, num ambiente de afeto acolhedor, o erro não é um fracasso, o erro é uma oportunidade de aprendizagem em que se debate, em que se discute, não é? Em que se interpela e é interpelado. Agora, só a afetividade não é suficiente. Eu posso ter professores extremamente afetuosos, extremamente rigorosos, não é? E construtores de desafios interessantíssimos para a promoção das aprendizagens pelos alunos. Por outro lado, eu posso ter professores super afetuosos, mas extremamente autoritários no sentido do autoritarismo, não é? Não de quem exerce a sua autoridade, porque naturalmente a autoridade docente não está aqui a ser posta em causa, né? Todos nós vamos exercer a nossa autoridade sem sermos autoritários. E, portanto, parece uma incongruência, não é? Mas existe professores extremamente afetuosos, carinhosos, mas quem decide é o professor. Professores extremamente afetuosos, carinhosos, mas a resposta final é do professor, as perguntas são do professor, a planificação é do professor, portanto, tudo é seguido naquela ordem. Então, sendo a afetividade uma condição essencial, primordial, ela não é suficiente para a construção de um espaço de sala de aula que também se quer democrático, mas ela é fundamental, naturalmente, né? Sem pensarmos a afetividade, a amorosidade, nós não conseguimos pensar na construção desse ambiente de aprendizagem nesses pressupostos que nós anunciamos aqui na comunicação.
Obrigada, professora. Professora Viviane. Muito Fala o nome, né? Muito obrigada, professora Louise. Passamos agora a palavra à nossa diretora Lenilza e, em seguida, faremos o sorteio dos livros. Que bom, que maravilha, né? Se pudéssemos estar sempre assim, ouvindo palavras que nos levam a essa reflexão tão necessária, né? Então, é um momento muito precioso para nós. E eu costumo dizer para os meus alunos, professor Luiz, não sei se eu estou bem certa, mas eu digo que a primeira grande reflexão de um professor é se sentir professor. Sou professor, e agora? Estou no lugar certo? Né? Estou disposto ou disposta a encarar esses desafios, né? E, acima de tudo, entender, né? Que, como você frisou muito bem, professora Luísa, há diversos modos de aprender. E o professor tem que caminhar na direção da busca desses modos, né? Dessas novas possibilidades, para ter êxito naquilo que faz. Então, é um momento assim, muito importante, que a gente tem que entender que isso não se esgota nunca. Né? No momento em que a capacidade de um professor se esgotar quanto à busca de diferentes modos de aprender, do envolvimento que ele tem que ter nessa questão, ele não vai ser um bom professor, né? Ele não será nem professor. Então, acho que foi um momento muito precioso para nós. Muito obrigada pela sua fala tão significativa, tão clara, tão objetiva, tá? E não só agradecemos, mas desejamos que você continue a ter esse êxito maravilhoso na sua vida profissional, né? E, nesse momento também, quero agradecer a todos os ouvintes, a todos que estão participando desse momento, nossos alunos, pessoas que vêm, o público externo que está aqui. Muito obrigada a todos. E só podemos construir uma educação melhor quando nós entendermos que temos que, juntos, trabalharmos para isso. E essa é uma grande oportunidade de aprendizado para a gente conseguir os nossos objetivos. Então, muito obrigada a todos. Nós vamos passar a palavra aí para os nossos sorteios, para que todos fiquem felizes. E o programa, nosso programa Fazer Pedagógico, ele tem essa marca, é justamente mostrar que o fazer pedagógico é contínuo, né? Que possamos cada vez mais, na Souza Marques, caminhar nessa direção. Então, muito obrigada a todos mesmo. Tá? Com a palavra aí, as nossas professoras preciosas, nossas pedagogas, para continuar, né, na concepção aí do nosso programa de hoje. Obrigada. Nós que agradecemos. Excelente, as excelentes participações. Nesse momento, nós vamos fazer o sorteio e a professora Louise Lima gostaria de tecer as últimas considerações. Muito obrigada mais uma vez, professora. Eu que agradeço. Melhor que esse nosso encontro era só se fosse presencial, porque eu não me incomodava de estar aí. Já sinto saudade. Estive aí no meio do ano passado e, se Deus quiser, esse ano também dou um pulinho aí. Para mim foi um gosto poder estar aqui com reflexões, olha, mais uma vez, reflexões tão profundas e aspectos que são relevantes, né, para nós discutirmos. Parabéns pela iniciativa desses momentos formativos. O que eu quero dizer é que se deem a oportunidade de serem enriquecidos por momentos assim, não é?
fora daquilo que é a nossa vivência do chão da sala de aula, fora do que é a nossa licenciatura, nós aprendemos imenso, nem que seja para buscar uma referência ou outra, que às vezes depois vai fazer a mudança naquilo que estamos a refletir. Eu fiz um breve textinho pelo dia de hoje, e agradeço novamente a oportunidade e o convite. Então, pelo Dia das Pedagogas e dos Pedagogos, eu não poderia deixar de olhar para a minha jornada como uma professora investigadora, que assume a sua presença curiosa no mundo e que, por isso, procura compreender o mundo onde vive, tal como o mundo da sala de aula e as experiências que aí acontecem, a fim de que possa intervir, claro, não é? Não adianta refletir sem intervir, e partilhar com quem entender que é válido. Eu espero mesmo que vocês tenham entendido que esta comunicação foi válida. A verdade é que nessa minha jornada, paulatinamente, eu reconheci que era possível deslocar-me de uma prática docente fundada apenas em conteúdos para uma outra prática docente, que, por ser mais humanizada e desafiante, é mais próxima das necessidades dos nossos alunos e alunas e, ao mesmo tempo, não ignora que aprender na escola é muito mais do que apenas acumular conhecimentos. Pelo Dia das Pedagogas e dos Pedagogos, eu não poderia finalizar sem referir aquela que, na verdade, é a minha referência principal nessa jornada, pela minha construção enquanto professora, que a professora que eu me tornei, e, portanto, e que me torno, não é? Porque este vir a ser um processo, como eu já falei, e que agora me reconheço como educadora. Paulo Freire me escancarou, e é engraçado esse meu encontro com o Freire, que, embora eu tenha me encontrado com ele várias vezes no Brasil, a verdade é que eu me encontrei mesmo com ele em Portugal, incrivelmente foi em Portugal e não no Brasil. Então, Paulo Freire me escancarou aquele pressuposto, né, de que ensinar não é transferir conhecimento, porque o conhecimento ele é intransferível. Por isso, eu gostaria que vocês caminhassem comigo pelo índice da pedagogia da autonomia, em que Freire enuncia os saberes necessários à prática educativa. O índice de pedagogia da autonomia é sempre ensinar exige alguma coisa. Eu destaquei alguns. Ensinar exige querer bem aos educandos, refletir criticamente sobre a prática, respeitar a autonomia do ser do educando, é tomar conscientemente as decisões, é saber escutar, é ter alegria e esperança com a convicção de que a mudança é possível. E porque precisamos ter a consciência do nosso inacabamento, mesmo sabendo, não é, que nós somos sempre um depois de outras experiências que nós, portanto, vivenciamos, devemos sempre seguir na luta por uma educação outra, para todos, não é, com garantia do sucesso para todos e cada um dos nossos alunos, e por isso por uma escola inclusiva democrática. Uma escola, seja no Brasil, seja em Portugal, seja em qualquer outro lugar do mundo, em que Paulo Freire vive, mesmo num cenário político brasileiro em que um grupo tenta exilá-lo, né? Se hoje, se calhar, Paulo Freire era exilado novamente. Mas não é possível exilar aquelas pessoas que nos atravessam, em que nós vivemos. Então, portanto, que Paulo Freire viva na nossa prática, nas nossas escolas, não é? Naquilo que é o nosso ser professor. E, portanto, muito obrigada por essa oportunidade. E um feliz dia dos pedagogos e pedagogas para todos. Em nome da Fundação Técnico Educacional Souza Marques, agradecemos mais uma vez a participação de todos, agradecemos também ao empenho do pessoal do nosso curso de Pedagogia Presencial para realizar um evento tão bonito, parabéns, e também agradecemos e parabenizamos a nossa palestrante. Nós precisamos de educadores que deixem a sua marca. E você é uma delas. Parabéns, professora. Muito obrigada a todos. Obrigada pelo carinho.